E eu vou falar com vocês hoje sobre o reino de Deus. O título é Fui Escolhido, e agora? Nós vamos falar realmente daquilo que tem a ver com o nosso dia a dia, com o eterno Deus, com o Deus presente, com aquilo que a gente espera acontecer e sabe que vai acontecer e tem a fé para perseguir isso na eternidade com Deus. Então, eu quero conversar com você hoje, trazer um entendimento, talvez esclarecer para quem ainda não conhece um pouco do reino de Deus, as manifestações do reino de Deus, porque as manifestações e o reino de Deus, esse reino ele não se aplica apenas pelos resultados produzidos por uma sociedade. Muitas vezes a gente olha e vê o que está acontecendo lá fora e fala, nossa, como está ruim o negócio. Ou pode dizer, está maravilhoso, mas o reino de Deus a gente não mede por isso, tá? Não se aplica e nem se explica pelo comportamento humano, por melhor que a gente busque fazer as coisas que a gente aprende na palavra de Deus. O reino de Deus não é algo tangível, não é algo que eu possa entregar a você e você caminhar com ele, nem algo que podemos encaixar dentro de uma esfera geográfica. O reino de Deus não está contido em Barueri, não está contido no estado de São Paulo. O reino de Deus é algo que você não toca, é muito maior do que a gente imagina. Eu estava lendo um livro e um teólogo, George Led, diz o seguinte: o reino de Deus, para começar, é uma realidade atual, ainda assim é uma bênção futura. Reino de Deus é realidade atual para você e é bênção futura, porque você tem a eternidade com Deus garantida quando a sua fé é mantida. Isso quer dizer que tem algo muito melhor que está preparado para mim e para você na eternidade com Deus. Amém? Do que nós estamos falando aqui? Do reino de Deus. Nós podemos tocar o reino de Deus? Você não consegue tocar no reino de Deus, mas você consegue viver nesse reino. Nós acabamos de cantar aqui, a gente estava cantando, eu tirei uma foto. Cantarei a ti uma canção. Você cantou isso. Para sempre sou somente teu. Daí você terminou com uma frase cantando, vem reinar em mim. Se você está cantando vem reinar em mim, é porque você segue a um rei. Você vive num reino que você espera que ele domine sobre você. Você está cantando isso. E aí eu pergunto, qual reino domina na sua vida? Quem é este rei que você está se curvando e pedindo, vem reinar em mim? A gente vai ver um pouco hoje e espero que o Espírito Santo revele para você. Eu não estou aqui para apontar dedos e dizer que eu sirvo ao Senhor melhor do que você, que eu estou no reino e você não está no reino de Deus. Não é isso, não é o meu ponto aqui. O reino de Deus é a manifestação singela, uma manifestação singela de quem Deus realmente é para você. Tem muito mais, mas é a demonstração singela de quem Deus é em você, através de você. Você olha para o reinado, você olha para o governo e você olha para a soberania do Senhor. Nesse reino, esses 3 pontos são cruciais e eles estão em pleno andamento. Não importa que o príncipe desse mundo seja Satanás, o reino de Deus está em pleno andamento, sob os cuidados e sob o domínio do Senhor, que é soberano, que tem o governo em suas mãos. Eu quero que você preste atenção, eu vou construir com você algo que me trouxe muito alento e me ajudou a crescer ainda mais nesse entendimento do reino de Deus. Por isso que eu quero que você preste atenção comigo. Esse reino tem a ver com a redenção. Salmo 145, 13 diz assim: o teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Nós não estamos falando de qualquer reino. Eu não estou aqui trazendo para você um conhecimento do reino, qualquer reino dessa terra. O salmista cantou, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. E esse reino tem a ver com redenção. Nós, que não merecemos estar nesse reino, fomos abraçados por Deus, pelo sacrifício de Jesus, você já sabe disso. Pelo preço que ele pagou, pelo sangue que ele derramou, pelo corpo que foi partido por nós. Nós estamos aqui nessa terra, não por merecimento, mas pela misericórdia do Senhor, porque foi ele quem planejou essa redenção. Você acha que aquela pessoa não pode mudar? Aquele fulano nunca vai mudar? Daí eu pergunto, e você, pode mudar? Eu tenho que olhar para mim.
Quando eu falo você, eu tenho que perguntar, e eu posso mudar? Porque o reino de Deus tem a ver com mudanças e transformações. Eu quero mudar, eu quero ser transformado, mas a minha natureza não fala assim. Só que eu preciso me autoavaliar. Quantos aqui fazem aí de vez em quando uma autoavaliação pessoal? Aquela autoanálise, né? Qual é o tamanho aí do seu autoconhecimento? Quanto você se conhece? Às vezes você anda por aí e você conhece mais aquela pessoa do que ela se conhece. Eu estava falando com alguém hoje aqui, ele falou, eu estou aprendendo a me conhecer mais. Legal. Todos nós precisamos permanecer em nos conhecermos mais. Às vezes é bom você olhar no espelho e dar um feedback para si mesmo. Chega lá e conversa com você, e aí, tudo bem? Como foi seu dia? Quanto da palavra de Deus hoje você foi influenciado, você conversou com o Senhor, você, quando estava lá naquela discussão, aquelas palavras que você falou, tudo olhando no espelho, lá com você mesmo, ou liga para alguém, um amigo seu, o pastor está aí para isso também, quero conversar com você, quero ter um feedback. Então, é legal você buscar isso. Quanto mais você se conhecer, melhor será diante de Deus, diante das pessoas, e através de você o mundo também pode ser mudado. Então, o crente, ele experimenta esse reino através do trabalho que é feito no seu coração. Eu estou falando para pessoas aqui inteligentes, pessoas que conseguem pensar, refletir, e o que eu quero que você entenda, assim, se não acontece no seu coração, é difícil alguma coisa ser mudada ou transformada. E a verdade é que, quando aceitamos Jesus e pedimos que Ele se torne Senhor e Salvador, a gente é transferido de um reino tangível, desse reino tangível onde nós pisamos, tocamos, falamos, negociamos, brigamos, lutamos, choramos, rimos, e você não vai ser levantado da terra para outro reino, mas você vai ser aceito, e você é aceito por esse reino. A Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Antes nós éramos criaturas, e daí quando nós aceitamos ao Senhor, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos de Deus. É para esse reino que você é transformado. Essas coisas não tem um cronômetro, não tem um relógio, tem a palavra de Deus que nos fala isso e nos instrui. Nós somos transferidos desse reino tangível para um reino que vai nos causar em nós transformação, uma transformação dentro de cada um, porque é isso aquilo que acontece lá dentro e só você sabe, os outros percebem e é agradável quando Deus faz. Só você sabe muitas vezes o que está aí dentro. Talvez você não compartilhou, talvez você não falou, mas você conversou com Deus, você falou com o Espírito Santo, você ouviu a voz dele e você chegou e colocou diante de Deus. Aquela mudança, aquela transformação que só você sabia lá no seu quarto, ela é refletida lá fora, quando você abre a porta e conversa com as pessoas. Bênçãos celestiais que fluem através de você, através da sua vida. Nesse reino existem novas condutas. A gente aprende isso em Efésios. Paulo nos aconselha da forma como nós podemos andar, devemos andar, regras de conduta. Quer dizer, é para causar mudança e é para causar transformação. Às vezes a gente sai de um reino da terra, sai do reino onde a gente caminhava, se prostrava, e daí você vem para Deus, mas as regras de conduta muitas vezes não são trabalhadas. E eu vou repetir para vocês, nós queremos ser uma igreja bíblica. E a Bíblia diz que precisa transformação de caráter. A Bíblia nos ensina que você precisa mudar no seu interior e através de você. Mudança de reino implica em mudanças de princípios. E esses são os princípios que a gente muitas vezes conversa com você. Só que são muitos princípios, muita mudança, muita transformação que você não vai conseguir aprender todos eles, tudo que a palavra de Deus ensina, num culto de 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas. Você precisa se interessar por esse reino, para conhecer, porque você canta aqui, vem reinar em mim. Eu quero saber e conhecer sobre esse reino. Esse é meu interesse. Esse foi meu interesse quando, aos 18 anos de idade, eu estava sentado no último banco do lado direito, na igreja que eu frequentava desde não sei quando. Mas foi aos 18 anos que eu parei e falei assim, eu quero conhecer esse reino. Eu vou me importar em conhecer esse reino. Eu não quero mais andar só porque meu papai e minha mamãe me levam. Aliás, 18 anos não era mais papai e mamãe, né? Eu tomei uma decisão. E essa decisão, desde então, ela nunca mudou no meu coração. Eu fechei com o Senhor. Eu não estou falando que eu nunca pequei, que eu nunca errei, que eu nunca fiz coisa errada. Mas fechado com o Senhor, para sempre que cair, eu poder me levantar. E essa é a melhor coisa que você pode fazer.
A melhor coisa que você pode fazer. Ninguém aqui é perfeito. Nós somos todos abençoados por Deus, porque um dia, na nossa imperfeição, o Senhor Jesus morreu e falou assim: agora você pode segurar em mim e eu vou te ajudar a ser uma nova pessoa. E é isso que Deus faz todos os dias com você e comigo. Tá bom? Então vamos ler a palavra. Colossenses 1. Primeiro, vamos ler aqui em Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados, tudo que eu estava falando com você. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos continuar um pouquinho mais. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o reino que você serve, esse é o rei que você se curva, essa é a pessoa que você diz: vem reinar em mim. E nós nos esquecemos disso muitas vezes durante o nosso dia a dia. Nós nos esquecemos de quem é aquele que cuida de nós, que nos criou, que nos viu antes mesmo de nascer. E eu quero parar um pouco aqui e refletir no que a gente está vivendo esses dias. Você está escutando aí, mais uma vez, e o mundo continua se levantando contra Israel, você vê os reféns sendo entregues, o Hamas achando que fez certo, Israel, e muita cegueira espiritual acontecendo em todas as partes. Mas mesmo assim eu te pergunto, como pode uma nação tão pequena como Israel sobreviver? Você sabe que desde o estabelecimento de Israel em 1948, existem ali, obviamente trouxe para Israel a independência judaica, né, que até antes, por 2000 anos eles haviam perdido isso, mas mesmo assim Israel, após receber essa independência, ele está lá no Oriente Médio, cercado ao longo da costa, né, leste do mar Mediterrâneo, por 4 países principalmente: Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Egito é o último, a guerra mais antiga com Israel foi do Egito. Hoje em dia, esses 3 aqui, esse ano já teve briga, teve guerra. Mas é importante você pensar assim, qual é o tamanho de Israel? Você tem que olhar no mapa para você descobrir tamanho, poder e autoridade que está sendo investido por Deus, pela soberania de Deus, para que Israel não se consuma. Porque o tamanho de Israel é mínimo perto dessas 4, fora as outras nações que não fazem fronteira com Israel. A razão dessa sobrevivência é que o reino de Deus, por isso eu estou falando de Israel aqui, o reino de Deus está biblicamente, intimamente ligado à história e às promessas de Deus de Israel. As promessas que Deus fez a Israel, independentemente de como Israel se porta hoje, em quem eles creem, como não creem, como deixam de crer, essa história está intimamente ligada às promessas que Deus fez para Israel. E Deus estava preparando o quê? Tudo isso, o reino de Deus. Isso não quer dizer que as pessoas lá todas são boas, acreditam em Deus, que elas respeitam o Evangelho, não estou falando nada disso. Nem que dão preferência aos cristãos da região, porque aceitaram Jesus, e nada disso. Uma das principais razões pelas quais Israel tem confrontado tantas lutas e guerras, é porque rejeitou a paz. A paz, quem é a paz? Jesus Cristo. Enquanto isso, eles rejeitam essa pessoa. Mas também sabemos que a proteção de Deus é estendida ainda àquela nação, e vai ser sempre assim. Porque Deus declarou.
porque o reino de Deus está biblicamente, intimamente ligado à história de Israel, e às promessas de Deus feitas a ele. O homem pode mudar, a gente vê isso durante os séculos, durante a sua própria vida. Durante os 2 últimos meses, 3, 4, você viu homens mudando de palavra. Mas a palavra de Deus, que foi dada lá atrás, permanece. Esse é o reino que você chega na igreja aqui e canta, falando aqui um pouco mais de Israel. Jesus nasceu em Israel, cresceu lá, teve as suas primeiras experiências nas cidades que visitou, derrubou ao mesmo tempo, quando ele começou o seu ministério, as expectativas daqueles homens que esperavam alguém muito maior, muito mais forte, um guerreiro. Quebrou as expectativas daquela nação. Mas tudo que ensinou, e tudo que Jesus ensinou, não foi só para Israel. Porque Deus está preocupado com a humanidade, com todos aqueles que Ele criou. Isso que é a beleza desse reino. O reino não está, como eu falei no início dessa palavra, não está limitado geograficamente. O reino de Deus é o reino que está aí falando a você, no seu coração. Vamos ler Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Jesus sabia muito bem qual era o seu papel. E aqui está um ponto que eu quero que você comece a desenvolver a partir de agora, se você já não conhece. O seu propósito, a partir daquilo que Deus deu a você. Jesus estava usando aquilo que ele havia recebido como homem para fazer. Você pode então crer, duvidar, desmerecer, e eu estou falando agora do evangelho, né, porque a gente pensa e a gente reflete, e Deus quer que a gente tenha aí um raciocínio daquilo que a gente está lendo, aprendendo. Vem reinar em mim, eu não estou falando vem reinar em mim só porque tem uma música tocando e tem uma frase ali. O meu cérebro quer entender isso, meu cérebro questiona, mas eu te pergunto, o que o teu espírito fala? Porque mora um perigo nisso, porque a visão humana é muito limitada, nós somos limitados. Em Cristo não há limite, mas quando está você sozinho resolvendo as suas questões, você vai sempre ter uma empresa limitada querendo dominar você. Por isso eu te perguntei, você já fez uma autoanálise da sua vida? Você já fez você se dá esse feedback, como você anda, como você crê, como você pensa, como você decide? Nós precisamos disso, para que essa palavra, quando ela é aberta, ela fale comigo. A palavra suba não somente a este cérebro, que vai tentar definir algumas coisas, como isso ou aquilo vai poder se comportar, mas que ela vá primeiro no meu espírito, e aí sendo refletida através do meu cérebro. O reino no qual você está inserido, ele é eterno, ele não é tangível, é a manifestação de quem Deus é, a singela manifestação de quem Deus é em nós e através de nós. Só que o meu coração precisa estar aberto, e quando eu falo o meu coração, o meu espírito precisa estar aberto para isso, porque senão somos e nos tornamos meros fantoches, dentro e fora das igrejas, e isso eu não quero. E obviamente, como pastores, nós não queremos para a vida de ninguém. O reino de Deus veio muito antes da eternidade, lá do Criador, quem Ele era, quem Ele é e que Ele sempre será. Isso é a palavra que nos ensina. E eu falo isso porque é fácil explicar a nossa limitação sem o Espírito Santo, sem Deus no nosso coração. E eu falo isso até mesmo quando você se acha o cara mais poderoso da terra. Você é limitado, até por se achar assim. Todos nós, cada um de vocês aqui, todos nós teremos vieses em nossa vida, mesmo assim, acreditando que estamos certos. Verdade ou não? Quantas verdades você já chegou a... Não, eu juro que é verdade. E aí algo aconteceu e você fala, puxa, eu estava errado. Você olha para longe assim, você pensa que aquela coisa... Quanto mede aquele quadro ali? Um vai falar 40 por 50, o outro vai falar 45 por 60, outro... Cada um tem uma visão das coisas aqui. Você olha para o quadro, você vê coisas diferentes, números diferentes. O que para você é feio, para ele é bonito. Tudo vai. Ele é tão engraçado, a outra pessoa fala, eu não acho. Por quê? Porque cada um está aqui sempre pensando com alguma coisa. E você me pergunta, o que o reino de Deus tem a ver com isso? Gente, alguns podem perguntar para você, existe um caminho a seguir para reduzir e se livrar deste mundo, desses pensamentos? Se você olhar para a ciência, a ciência vai dizer assim,
A melhor maneira de reduzir os preconceitos nas decisões perceptivas é reduzir o ruído. Ou, em outras palavras, reunir mais dados antes que a decisão seja tomada. Tudo isso a Bíblia já ensinou, ensina há séculos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais conhecimento você tiver, menos ruído você vai ter, para você poder crer no reino de Deus. Eu estou falando do conhecimento da palavra. Quem conhece o LP? Você lembra dos LPs que a gente colocava nas vitrolas? Eu e o senhor conhecemos bastante, o resto é tudo novinho aqui. A minha filha coleciona LP até hoje. Mas o que acontecia com o LP quando tinha um risco nele, sem querer, por causa da agulha? Você parava de tocar. Esquece, porque o ruído que vinha não era aquele que você estava esperando. Um risquinho trava o andamento. É um ruído desnecessário. Eu quero que você olhe para si hoje. Pense nesse reino de Deus que você acabou de cantar, vem reinar em mim. Eu não não falei com o Gabi ou com o Gui. Gui, não põe aquela música que eu vou falar sobre reino. Eu não falei nada disso, mas estava lá. Vem reinar em mim é muito sério. Você está se colocando à disposição do rei. Isso é bom quando o rei é o Senhor Jesus. De outra forma, hoje mesmo, nas ruas dessa cidade e da nação, as pessoas estão se prostrando diante de outro rei. Não o rei eterno, é o rei da cobiça, é o rei da carne, é o rei da desonra, é o rei da briga, é o rei da confusão, é o rei do roubo, é o rei da alegria, entre aspas, é o rei do bem-estar, entre aspas, é o rei da folia, entre aspas, é o rei do pecado, sem aspas. E foi para tirar exatamente esse ruído que Deus nos presenteou com a sua versão dos fatos. O reino de Deus, você conhece pela força de vontade. Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Qual é o teu prazer? É o prazer que a tua alma discerne que é a melhor, ou é o prazer que Deus quer que você viva nele? A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Talvez essa seja uma das razões pelas quais eu fui conduzido pelo Senhor para trazer para vocês. A palavra diz que Ele nos enviou como cordeiros para o meio de lobos. Ser cristão hoje não é fácil. Você não é cristão porque você é bom, tá bom? Se eu chutar teu pé aqui, você vai querer chutar o meu. Se você chutar o meu, eu vou querer chutar o seu. É verdade. Joga bola com os meninos. Crente, não crente. Você vai mostrar verdadeiramente como você foi estabelecido desde o dia que você nasceu, com a raiz do pecado. Se você me rouba, eu quero colocar você na prisão a qualquer custo. É assim que o ser humano reage. Então a nossa briga no reino de Deus é lutarmos contra essa reação humana que a gente tem. É natural, toda criança faz isso, porque a natureza que nós recebemos ao nascer, por causa do pecado do mundo, ela é pecaminosa. Então nesse reino que você está inserido, Jesus sempre demonstrou características, preste atenção aqui, sempre demonstrou características que podemos seguir, independentemente da nossa situação, formação, capacidade financeira, independentemente disso, eu posso aprender com Jesus algo no reino que Ele me estabeleceu e me chamou. O que eu aprendi com Jesus? Que Ele quer honrar o nosso presente. Mateus 12, 28. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É a realidade atual que eu falei no início. O Senhor Jesus nos ensina a estarmos focados no futuro também. Lá em 1 Coríntios 15, 50, eu vou ler rapidamente aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que está esperado para nós é lá na frente, é lá no futuro, tá? É bênção futura. O que eu aprendi com Jesus, que o reino de Deus tem a ver com ser bom com as pessoas, buscar ser bom com as pessoas, porque a gente não é bom, tá? Bom com as pessoas e ser capaz de gerar resultados. Eu falo com meu primo aqui, Estevão, ele é um arquiteto. Se ele não gera resultado no trabalho dele, vai ter que buscar outro. Você é engenheiro, você é médico, você é professor, você é empresário, você sempre vai buscar resultados, não é não? E eu fico imaginando, por que a gente não busca isso no reino de Deus? Quais são os teus resultados que você apresenta para o teu rei, para o teu Senhor? Quais são esses resultados? Veja bem, ninguém aqui
das vezes todos somos maus. O que nos faz diferentes é a perseverança em querer viver diferente. E esse é o reino que você tem que buscar viver. Jesus só está dizendo para mim e para você: me obedece, me obedece, me obedece, me obedece, me obedece. E aí você vai entrar e pisar onde você puder pisar, com a autoridade desse reino. Não tem mais a ver com o que você imaginava ser, com aquilo que você acha que pode ser. Suas expectativas, elas serão respondidas pelo Senhor quando você obedecer, obedecer, obedecer. O reino de Deus tem a ver com a sua vida e com o propósito que Deus já estabeleceu para você. Fácil e difícil assim, porque a gente tem que brigar por isso. E a pergunta então, para a gente terminar aqui: e agora? O que você vai fazer? O que você quer fazer? E agora o que você pode fazer? E agora o que você deseja fazer? Ou você escolhe continuar sendo levado pelas ideias dos outros, ou pelas suas próprias ideias que o seu cérebro constrói? Vai continuar às vezes na passividade, que destrói a nossa própria mentalidade, né? E retira da gente a força para mostrar quem a gente verdadeiramente pode ser e é? Ou vai tomar todo o cuidado para não deixar de lado o que mais te abençoa e o que mais pode te transformar? Essa é a mensagem que eu tenho para você. Eu oro para que o reino de Deus ele esteja cada vez mais claro para você, cada vez mais claro. O tipo de reino que às vezes você nos nossos momentos errados, né, a gente tem a saudade de voltar a ele, como quando você sai do seu país e você quer voltar para casa, independentemente de como você está curtindo lá fora, você quer voltar para sua casa. Eu quero que você anseie em viver nesse reino. E você pode, vou contar um segredinho para você, você pode viver nesse reino em qualquer lugar que Deus te colocar, seja no trabalho, seja no hospital, seja conversando com os amigos pela internet, seja dando aula, seja... Cadê minha aliança? Esqueci. Seja onde for, Deus pode te usar. Pai, no nome de Jesus eu oro para que a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que é escutar a voz de Deus, quando a gente abre e lê, que essa palavra venha para nos transformar, nos abençoar, nos fazer pessoas diferentes, conscientizadas antes pelo Espírito, para que a gente possa dominar na nossa alma e no nosso corpo, pelos caminhos que a gente vai seguir e andar. A gente crê que o Teu Espírito Santo vai nos ajudar. Eu coloco cada pessoa diante de Ti, Senhor, que no coração de cada um aqui haja um constrangimento em Te buscar mais, em viver mais para Ti, em fazer mais por Ti, e através de nós, que o Teu Espírito Santo e o Teu reino seja manifestado. Eu quero dizer sempre e cantar sempre: vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim. Reconstrói, restaura, cura aquilo que precisa acontecer no meu interior, mas Senhor, vem reinar em mim. Esse é o meu apelo, essa é a minha oração, esse é o meu clamor também para a sua vida, no nome de Jesus, amém.